dessa migração para a rede pública, para a privada. Por quê? O que aconteceu? Aí as pessoas começam a ver que a rede pública não presta e começa aqui a migrar para a rede privada. Por quê? A rede privada vai tentar manter a qualidade que o público deveria fazer, mas tem um outro detalhe. Qualquer pessoa aqui dessa época que tivesse diploma já não tem mais emprego. Porque nos anos 80, o que eles passam a dizer? Que bom, você tem diploma, professora, mas quantos anos de? Olha lá, algo que não era pedido nos anos 70, mas nos anos 80 passa a pedir saber, mas o fazer. Olha a globalização infectando o Brasil aqui. Eu quero teu diploma, o teu saber, mas eu quero o teu fazer, a tua experiência. Não me importa o teu diploma, eu quero pessoas competentes. Aqui começa a transição do Brasil para a exigência de um modelo de competência. Não basta saber fórmula de Bhaskara, você precisa saber para que serve. Isso já era a sociedade anunciando que nós teríamos de fazer mudanças na educação. Mas os alunos continuam ainda na aula de história tendo o quê? Quem descobriu o Brasil? O Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral no dia 22 de abril, quando ele estava caminhando, andando no Atlântico com as 3 naus, Mina, Pinta, Santa Maria, blá, e aí ele tinha mais outras 13 naus. Aí ele viu um monte, como era um monte, era Páscoa, ele decidiu chamar de Monte Pascal. Aí viu um monte de mulher pelada, pensou estar nas Índias, e aí chamou de Índia. Aí já viu aquela terra, viu uma ilha, a ilha de Vera Cruz e terra de Santa Cruz. Aí viu que ali tinha um pau vermelho que dava um líquido que servia para tingir a roupa dos nobres. Decidiu chamar de pau-brasil, e pau-brasil vai ficar o nome Brasil. Aí mandou rezar a missa, mandou escrever a carta para avisar o rei Dom Manuel Venturoso, blá 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 blá. Ou seja, 12 aulas, 12 páginas de conteúdos. O Brasil ainda persistia no modelo conteudista de transferência de informações. Mas a sociedade passava a exigir não só a informação, ela é importante, mas essa pessoa precisa ter competência. O que é competência? Pensar sobre aquilo que ele aprendeu. Algo que Sócrates já espera há 2.400 anos. Não basta eu ter a informação, eu preciso pensar para ser competente com o que eu estou fazendo. Então o Brasil passa a exigir um modelo de competência, o mundo. Então foi algo que o mercado passou a exigir. Eu não quero pessoas diplomadas, eu quero pessoas que saibam fazer, tenham experiência. E as escolas estavam prontas para isso? Não. Os professores também não. Por quê? Não havia professores. Nós tínhamos mais alunos que professores, então começam a surgir os professores leigos, faculdade de final de semana, uma vez em 15 dias, uma vez e nunca, aí diploma, a fábrica de diploma. Ah, quem é desse período sabe? Então lotavam os ônibus, iam para Machado e para não sei aonde, e todo mundo, por quê? Precisava de ir para dar aula. Eu lembro que quando eu entrei na PUC, eu atravessei a rua, a delegada de ensino, menino, vem aqui, preciso de você para dar aula. Mas eu nem comecei a faculdade, tem problema, você já está matriculado? Venha dar aula. Então, eu nem sabia o que era. Aí eu ministrava conteúdos. E o que isso tem uma diferença? Tem. Professor da área de linguagem. Ministrar aula de inglês para mim, um adolescente de 17 anos, era ministrar conteúdos. Ela me deu o plano de ensino, o plano de curso, a apostila, que na época era ângulo, era a única que tinha, era o ângulo e uma outra. Estou tentando lembrar, o ângulo e ângulo dado. Aí peguei o conteúdo, 5ª série, verbo to be. 6ª série, to be, to do e to have. 7ª série, verbo to be, to do, to have, present perfect. Então eu nem falava inglês fluentemente e dava aula de conteúdo, são saberes. E aí eu fui trabalhar numa escola particular. A escola fez a seguinte pergunta: você não fala inglês? Não. E você é licenciado em inglês? Sim, como 98% dos professores que têm o diploma da área de letras, 98%, tem o diploma de licenciatura em letras,
sabem gramática, porque nós estudamos 4 anos de gramática, mas nós não aprendemos na faculdade a falar inglês. Isso significa que eu tinha o conteúdo e não tinha competência, mas trabalhar numa instituição particular, ela exige competência, porque a instituição particular prepara as pessoas para, naquela época, os melhores vestibulares, hoje o Enem, para as empresas. A escola pública continua lá. Aqui começa a separação da escola pública e particular, porque vão para a pública as pessoas que vão ministrar conteúdos, e na particular as pessoas que têm esse conteúdo, porque ela pegou a prática no público e agora ela vai fazer a aquisição da competência. O público é só a ponte para poder ir para o privado. Aí eu não tinha competência. Por quê? Não que eu era incompetente. Essa é o que eu quero deixar claro. Quando se fala em competência, não é incompetente. Eu tenho conteúdo, mas às vezes eu não enxergo o uso disso na prática. E o que isso tem a ver com o Enem? O Enem avalia não conteúdos, o Enem avalia competência. O que você sabe fazer com o que você aprendeu dentro de uma situação problema. Ficou claro? Aí chegamos aos anos 90, em que a globalização, finalmente, o que é globalização no sentido econômico, né? A planetarização do dinheiro. Porque globalização nós já tivemos isso daí há anos. O mundo está competitivo, saberes fazeres, surge internet, www, então a competição aumenta, porque qual é a característica da globalização? Altíssima competitividade. Então saber fazer, eles são importantes, as cidades estão infladas, só que as pessoas estão perdendo os valores, a fragmentação, ou como Sigmund Bauman fala, a modernidade líquida, tudo vai se liquefazendo. Nós estamos nessa modernidade líquida. Há um tempo atrás, muitos anos atrás, as mulheres colocavam um lencinho aqui no porta-ceia, e aí passava um futuro pretendente, ela fazia assim, ela deixava o lencinho cair. Aí o cara chegava lá, pegava aquilo como se fosse uma joia, cheirava como se fosse alguma coisa perseguida dela. E aí guardava aquilo como uma joia para entregar para a mãe dela e marcar o namoro. Hoje, modernidade líquida, nada cria raízes, tudo é líquido. Quem fala isso é Bauman, então não diga que eu sou pornográfico, ele que fala isso. Então, hoje nada cria raízes. Aí hoje você pega 2 dedinhos numa máquina, TZ, beleza? Nenê, nenê, você não me. E lá vão essas 2 pessoas que nunca se viram, se encontram, viram os olhinhos, e aí depois, quando terminam, tem que voltar lá, esqueci o nome do cara. Ou seja, as relações estão se tornando líquidas, nada cria raízes. E o que isso tem a ver? Eu tenho uma sociedade que não cria vínculos amorosos, amor líquido, e também uma pessoa que também não se preocupa mais com o ato de comer, fast food, com as pessoas que não se preocupam mais em aprofundar conhecimento, fast formation, querem ter diploma rápido, a distante preferência que eu não tenha nem aula, só o diploma tá bom. Então, uma sociedade que não quer, porque o conhecimento você precisa sofrer, experimentar. Sócrates, há 2.400 anos, dizia: parto, todo parto é doloroso. Conhecimento precisa ser treinado, experimentado. No entanto, as pessoas querem transferência de conteúdo num mundo que exige competência. Então, fast food, fast formation, fast fornication. Então, estamos numa desagregação da família, desagregação dos valores. E o que é isso? Bem-vindo ao século XXI. Educar crianças, adolescentes, numa sociedade líquida, altamente competitiva, que exige do professor competência, e aí surgem os outros 2 pilares: saber, conteúdo, fazer a prática, e o professor vai ser chamado, nessa modernidade líquida, a fazer mais 2 coisas: conviver e ser. Ser educador hoje
ele tem que ser extremamente competente, e a nós, educadores, que antes tínhamos uma tarefa de dar o conteúdo e o aluno que pensasse no uso, eu vou ter de dar o conteúdo, dizer onde ele usa isso. Querem ver? Toda e qualquer escola particular, quando começa o ano, diz assim para vocês: professor, você precisa fazer aprendizagens significativas. Traduzindo, mastigue para o seu aluno que esse conteúdo serve para isso. Segunda falinha bonita, aprendizagem significativa, vem a segunda fala bonita. Professor, você precisa contextualizar. Ele precisa enxergar, porque ele não enxerga, porque ele tem... As pessoas no mundo moderno estão tão abarrotadas de informações, são 30 milhões de informações ao dia, que o que é óbvio para nós, eles não conseguem enxergar sozinhos. Então, o educador é importante, sim. E por isso, da mudança do nome. Aluno, que é um termo criado pela Igreja Católica, alumni, sem luz, ser das trevas. E ele deveria ter um professor, um profeta. Então, o professor tem a função de despejar conteúdos no ser das trevas. E a isso, pela nossa legislação, LDB, Lei 9394/96, nós vamos mudar de professor para educador, do latim educere, condutor. E o que isso quer dizer? Que você, ao invés de ministrar conteúdos, despejar aula, você passa a ser o formador geral desse ser humano. Educar quer dizer, eu tenho de fazer 4 coisas mais. Eu tenho de saber e dar esse saber para ele, mostrar o fazer, para que serve, o que ele vai fazer com isso que eu estou aprendendo, conviver, mostrar na sociedade os direitos, os deveres, ensinar valores que os pais não dão mais, porque os pais também não têm. Falar onde está a família, de que família? Fragmentada, que não existe, que está o dia inteiro trabalhando, principalmente escola particular, que o pai trabalha o dia inteiro e tudo que ele pode dar é dinheiro, laptop, tudo que o bem bonitinho queira. O iPhone, iPad, todos os ai da vida, ok? Menos educação, porque ele também não tem. Então, o professor acabou assumindo a formação do saber, a formação da prática, dizer onde ele vai usar isso. Ó, isso que eu estou ensinando para você serve para um vestibular, na empresa. Então, por exemplo, nos anos 70, na área de linguagens, língua portuguesa, eu tinha a tarefa de ministrar um texto entrevista. E hoje? Hoje eu tenho de dizer o que é uma entrevista, que é o gênero textual, fazer entrevista com ele para empregos, porque eu tenho de prepará-lo para o mundo do trabalho, dizer onde ele usará a entrevista, treinar com ele a conviver. Olha, se você for entrevistado no rádio, você fala desse jeito. Se for para o programa do Da Pena, é desse jeito. Se for para o programa da Globo, é desse jeito. Se for no rádio, na TV, ou seja, saber fazer e conviver com conhecimento, para que ele seja um ser humano melhor. Ou seja, a educação assumiu a formação integral. Bem-vindos ao ser educador do século XXI. Os 4 pilares, formação integral. Mas as escolas continuaram a ministrar aulas de conteúdos e a fazerem avaliações de conteúdo, de tal maneira que os alunos fazem prova com o professor, no conteúdo que ele ministrou, os alunos tiram 8, 9, 10. Mas quando chega o Enem, ENAD, todas as avaliações externas, esse aluno tira 3. O que acontece? Por que essa discrepância? Porque nós temos um modelo de avaliação conteudista e as avaliações externas, que são ANA, Avaliação Nacional de Alfabetização, Provinha Brasil, Prova Brasil, Enem e ENAD. São as 5 avaliações externas do governo, que elas não são de conteúdo, elas são para verificar competências. A capacidade de, se o aluno tem o conteúdo, sabe fazer a resolução de problemas, tem habilidades. Então hoje, eu tenho de palavrinha no momento, chá.
competências, habilidades.